Como é que se faz ajuste fiscal? Como é que se faz saúde de conta? É diminuindo despesa e aumentando receita. Desculpe o argumento acaciano, né? Mas o Brasil perdeu a obviedade das coisas. Então, nós temos no Brasil um déficit primário de 2% do PIB, e estamos com a dívida, por causa disso, e de uma política translocada de juros sobre juros, nós estamos com 5 trilhões e 100 bilhões de reais de dívida pública. Dívida não é propriamente um problema o tamanho, embora já esteja evoluindo para o crítico patamar, teto, nunca alcançado, de 80% do PIB. E o próximo presidente, se não desarma essa bomba, vai a 100% do PIB no primeiro ano. Com juros sobre juros, no Brasil, quando a Selic ia cair, todos os títulos foram trocados para pré-fixados. Resultado, o efeito da queda da Selic não acontece. A dívida continua crescendo a um termo médio quase equivalente a 20% por ano. E aí a gente vê, né, o tamanho da iniquidade desse negócio. Isso é um problemão, porque o problema não é o tamanho, como eu disse, é o perfil. E hoje no Brasil, 26% dessa dívida vencem em 4 dias. Tudo clandestino. Operação compromissada do Banco Central, um escândalo. 1 trilhão 184 bilhões de reais vencendo em 4 dias. Operação compromissada é um negócio que existe no mercado mundial para resolver problemas de liquidez entre bancos. Então o Banco do Brasil tem um probleminha qualquer de liquidez, o Banco Bradesco empresta com a cláusula de retorno em 2 dias, 3 dias e o juro é mais alto. Aqui no Brasil o titular devedor dessa dívida é o Banco Central. E não tem nada a ver com liquidez, é uma fraude grosseira que está aí armada. Portanto, nós temos um problema muito grave e a solução exige proporcionalidade com isso. Eu, chegando à presidência, vou passar uma lupa em cada centavo de despesa. Cada centavo. Agora, por exemplo, essa agenda trivial que se fala, previdência social, é evidente que nós temos que ter um regime e outro de previdência, porque essa daí é muito pior do que se diz, ela não é reformável mais. Porque ela é um regime de repartição, e esse regime de repartição nós estamos na companhia da Argentina e da Venezuela. Nesse assunto não são boas companhias, né? Não por acaso os 3 estão quebrados. Por quê? Porque é lógico, a repartição é um sistema que funciona com demografia jovem e com alto nível de formalidade no mercado de trabalho. No Brasil você tem 1,4 trabalhador ocupado para financiar um aposentado. Isso não é reformável. Nós precisamos evoluir para um regime de capitalização que vai cumprir, inclusive, aquela tarefa de elevar a formação bruta de capital. Cursos de transição estão sendo todos estudados, serão apresentados, eu já os tenho, e dá para fazer. Só que não é fácil nem trivial. Questão da transição. Depois você tem a questão do sistema tributário. Então vejam bem, pode ser que eu vá perder aqui uns votinhos, mas é o jeito de a gente falar a verdade, porque senão eu não quero ser presidente. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia. Qual é o sentido? Evidentemente nós temos que adaptar a tributação de imposto de renda das empresas, tirar, mas não podemos estressar uma empresa quando ela está produzindo e trabalhando. Ela deve contribuir quando ela tem lucro. E essa é a base de incidência que, em boas práticas internacionais, o mundo inteiro pratica. Depois lá se vou perder mais votos. O mundo inteiro cobra tributação sobre heranças com alíquotas progressivas. No Brasil, a alíquota é 4%. Alguns estados, o Ceará cobra 8%, que é o teto da Constituição. Na América do Norte, você começa com 29%. Na Europa, é por média 37%, 40%. O Brasil não precisa disso e nem precisa pegar patrimônio de classe média, de pequeno empresário. Isso não faz sentido, é só para grandes questões. Mas, por exemplo, um desses 5 bancos, e não foi o Banco do Brasil nem a Caixa Econômica, ficam 3 para vocês escolherem, entregou a 4 famílias 9 bilhões de reais de dividendos e elas não pagaram nem um centavo de imposto para o Brasil. Então, isso aqui pode resolver. 354 eu termino, você pode descontar 1 minuto da outra. Porque é o busilis. O busilis é isso, é de onde vem o dinheiro para a gente mudar as coisas, para desarmar a bomba. Então, o Brasil tem hoje 354 bilhões de reais de renúncia fiscal. Vou passar a lupa, item por item, e parte relevante desse incentivo fiscal foi entregue a multinacionais para converter em dólar e fazer remessa de lucros e dividendos na hora da recessão mais brutal do país. Então, a indústria automobilística, por exemplo, no Brasil, está com 30% de capacidade instalada ociosos,
e remetendo lucros e dividendos para suas companhias matrizes. Porque não paga nem um centavo. E tem renúncia fiscal muito pesada nessa área. Só a Dilma deu 84 bilhões de reais de renúncia fiscal. Evidentemente que eu vou atrás disso aí. Para quê? Para pegar dinheiro e vou começar a empregar o povo com construção civil. Também temos aqui vários mecanismos para anunciar que eu já estou estudando.